tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Bom dia você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, televisão, internet. Que maravilha, quinta-feira de adoração. Canção Nova sempre chamou esse dia de o domingo do meio da semana, né? Aquele dia da semana que a gente se dedica de maneira muito especial à Eucaristia, à adoração, também à Palavra de Deus. E hoje um dia mais especial ainda, porque hoje, ao longo de todo o dia, estaremos meditando sobre o sacrossanto sangue, né, de Jesus. O sangue do Cordeiro imolado, o sangue que redime, né, que tocou a terra e que fez com que todos nós fôssemos salvos, resgatados da eternidade do inferno. Jesus, quando morreu na cruz, e a gente vai ver isso na Sagrada Escritura, ele desce à mansão dos mortos, né? Não que ele tenha ido ao cemitério, não, ele foi no inferno mesmo. Foi no inferno onde todas as pessoas que tinham morrido até então, desde o começo do mundo até aquele dia, fossem resgatadas, porque nenhum sangue de cordeiro, de boi, de touro, de vaca, de qualquer animal que tenha sido sacrificado até então, tinha esse poder de realmente tirar do inferno, tirar de toda a situação de perdição, de morte eterna. Então, com o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, imolado, então este sangue sim, este sangue tem poder. E é esse sangue que nós inclusive comungamos todas as missas que participamos. Nós vemos ali na hora da consagração, as palavras que o padre pronuncia são as mesmas palavras que o próprio Jesus pronunciou. Estamos ali diante de um sacramento maravilhoso, do mais sublime dos sacramentos, dos 7 sacramentos, a Eucaristia. Quando comungamos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, nós, por mais crescidos na fé que estejamos, ainda não somos capazes de alcançar a amplitude, né? A amplitude, o que isso abraça, o que o sangue de Cristo abraça na nossa vida. Então hoje vai ser um dia aqui na Canção Nova, onde nós vamos meditar um pouco sobre isso. Nós já ouvimos músicas que falam disso, nós já ouvimos muitas pregações que falam disso, que falam do sangue, que realmente, quando é tocado por nós, ou quando nos toca, causa em nós uma restauração plena. Então já ouvimos muitas coisas, mas sempre tem coisa nova para a gente aprender, sempre tem. O que eu queria meditar com você hoje é uma passagem bíblica que quase que o personagem passa despercebido, por pouco. Fala-se muito pouco dele. E ele teve uma experiência muito grande com o sangue de Cristo, né? A Bíblia parece que passa com pressa por esse personagem, porque ela tem que contar o que vem depois. E ele passa despercebido e quase que a gente não medita sobre a vida dele. Eu estou falando de um certo Simão, não o Simão que vai se tornar Pedro, não, um outro. O Simão da região de Cirene, Simão Cirineu. Vou ler a passagem bíblica aqui, para que nós possamos nos localizar na Bíblia. Se você está com a Bíblia, por favor, abra em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22, né? Diz assim: passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio.
Pronto, não se fala mais nele, né? Não se fala mais no Simão Cirineu. E logo em seguida, ao versículo 21, já é o versículo 22, que já vai dizendo: e conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Então apenas um versículo falando de uma pessoa tão importante para o nosso dia de hoje. Ele vinha do campo. Eu já tive a graça de estar muitas vezes em Israel, precisamente 39 vezes. Estive lá. E não existe campo ao redor de Israel, ao redor de Jerusalém. O que existe ao redor de Jerusalém é deserto. E no deserto se faz de tudo para plantar alguma coisa. Mas o deserto ao redor de Israel é muito inóspito. É praticamente impossível plantar alguma coisa ao redor de Jerusalém. Quando você desce um pouco mais, porque Jerusalém está a 850 metros acima do nível do mar, quando você desce um pouco e começa a entrar na região de Jericó, que é um grande oásis, ali sim, ali é possível plantar muita coisa, porque tem água no subsolo. Mas quanto mais você se eleva, quanto mais você sobe para chegar até Jerusalém, mais pedregoso é, menos água tem, menos condições de se plantar tem. Então, quando diz que ele vinha do campo, na verdade ele não vinha de um campo que a gente imagina, né, um campo verde, cheio de plantações, de milho, de soja, de trigo. Não. Ele vinha do deserto. Esse homem, chamado Simão Cirineu, Cirineu não é o sobrenome dele, Cirineu significa que ele é de uma região chamada Cirene. Simão era um negro, porque ele é oriundo da África. Os sirineus mantinham ali em Jerusalém uma sinagoga. Naquela época era um grupo de pessoas muito forte, também muito influente. Portanto, ele era um judeu vindo da região africana, negro. E aqui vai dizer que ele era pai de Rufo e de Alexandre. Rufo e Alexandre, você vai encontrá-los em Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar em Timóteo, precisamente 1 Timóteo. Você vai perceber que Paulo vai reclamar muito do Alexandre, que era um dos filhos de Simão Cirineu. Porque Alexandre é uma pessoa que, apesar de ser filho desse judeu, ele vai se revoltar, ele vai virar praticamente um malfeitor, um perseguidor, uma pessoa que tinha muitos ciúmes de Paulo e que vai como que fazer da vida de Paulo muito desconfortável. Paulo chega a reclamar dele, mas Rufo não. Rufo, um dos filhos, é uma pessoa que Paulo até elogia, e chega a chamar a mãe de Rufo, ou seja, a esposa do Cirene, dizendo como se ela fosse a própria mãe dele. Tal era o carinho que ele tinha por ela. Então, esses personagens na Bíblia são muito pouco citados, e a gente tem que fazer um exercício, né, um pouco exegético, para encontrá-los e para ligá-los um ao outro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse Simão, assim como todo judeu, uma vez por ano, pelo menos, ia a Jerusalém. Nessa oportunidade, era a época da Páscoa, mas não apenas na Páscoa, na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes e também na festa da Páscoa. Todo judeu sobe até Jerusalém, faz parte, né? Até hoje, até os dias de hoje, isso é um costume de todo judeu. Se ele mora nos Estados Unidos, se ele mora na Rússia, se ele mora no Canadá, em algum país da Europa, ele uma vez por ano ele pega o avião, desce de Tel Aviv ele pega um carro e vai até Jerusalém, e vai até, quem sabe, uma sinagoga, ou até mesmo ao Muro das Lamentações, para ali render o culto ao Deus. Eles só não fazem o sacrifício porque o templo foi destruído. Então, ele não tem mais como sacrificar nenhum carneiro, nenhum cordeiro, porque se não tivesse sido destruído, eles estariam sacrificando até os dias de hoje.
Mas aquele homem, ele ia com que objetivo para Jerusalém? Bom, é costume deles, até hoje, ir. Mas naquela época, quando o templo ainda mantinha suas atividades, existia no meio do templo um altar de mais ou menos 2,80 metros de altura, de uma pedra inteira, que não tinha sido talhada, não tinha sido trabalhada. Sobre essa pedra se sacrificava um carneiro ou um outro animal, sem mancha, sem defeito. E detalhe, o animal não podia gritar, porque se gritasse, não valeria o sacrifício. Colocaria de lado e traria um outro animal. Isso também, é claro, acabou sendo para eles também uma fonte de renda, porque ali do lado do templo já existiam os animais preparadinhos, limpinhos, sem defeito, para serem adquiridos, ou seja, comprados, para serem sacrificados no templo. Então, esse animal, ele era sacrificado ali, e esse costume vinha desde lá de Moisés, de Abraão, por aí afora. Aquele animal sacrificado com um cutelo aqui na jugular, que chegava até o coração. Esse animal era sangrado, e ele sangrava muito. Ele era girado sobre essa pedra 7 vezes, sentido horário. E no que girava, o sangue se espalhava sobre o altar. O sacerdote daquele momento, escalado para aquele momento, para aquele turno, vinha com uma planta chamada isopo, semelhante a essa bucha que nós usamos para tomar banho, e pegava aquela planta chamada isopo e passava naquele sangue que estava sobre o altar, e ele ia aspergindo as pessoas que vinham de todos os cantos do país, vestidas, naquele momento, de roupa branca, de linho branco, sem mancha, branquinho. E aquela pessoa que, num determinado momento do culto, e era muita gente, então, muitas vezes no primeiro ele não conseguia receber a gota, ele ficava para o segundo momento. No segundo momento ele não conseguia receber a gota, ele ficava para o terceiro momento. Mas ele teria que voltar para casa com aquela roupa de linho branca, com pelo menos uma gotinha do sangue do cordeiro imolado no altar. Essa é a religião judaica. Quero lembrar você que Jesus nasceu judeu, Jesus viveu como judeu, e Jesus morreu na condição de judeu. Jesus era judeu. Então esse é o costume dos judeus. Costume de Maria, costume de José, costume de Jesus. Eles eram judeus. Jesus era tão judeu que, segundo a tradição, ele usava cabelos longos, barba longas, sinal de um voto de nazireato. Ele era um homem consagrado a Deus, judeu. Então Jesus também ia ao templo, Jesus também ia à sinagoga, Jesus também respeitava as leis do seu povo. Então ali estava o sacrifício do cordeiro imolado, que já era feito há muitos anos. E agora, era Páscoa, e agora o Filho de Deus, o verdadeiro cordeiro, estava prestes a ser sacrificado numa cruz. Ele estava indo para o Calvário, já tinha sido condenado pelos saduceus, fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, pelas autoridades religiosas daquela época. Já tinham levado Jesus até Pôncio Pilatos, que era o administrador, o governador romano na província de Israel. Já tinha sido liberto Barabá, ou Barrabás. Bar significa filho, Abá, pai. Barrabás, na verdade, é Barabá, ou seja, filho do pai. O primeiro filho do pai, liberto, logo em seguida a condenação de Jesus. Jesus já tinha recebido a sua cruz, já estava fazendo aquele caminho, que era mais ou menos uns 600 metros, até fora dos muros da cidade. Mas ele tinha sido tão açoitado, tão surrado, ele tinha apanhado tanto, que, como vai dizer a própria Escritura, ele não tinha nem forma de gente mais. Ele era uma ferida só. Ele estava todo ensanguentado.
E a caminho, hoje é dia, aqui na Canção Nova, de nós meditarmos sobre o sangue de Jesus. Não apenas o sangue que foi derramado na cruz, não apenas o sangue que nós comungamos, mas o sangue do trabalho, o sangue da ajuda mútua, o sangue quando a gente se envolve com o sofrimento do outro. E foi exatamente esse sangue que Simão Cirineu experimentou. Veja, ele vinha do campo. Como todo bom judeu, também estava a caminho do templo. Talvez ele não estivesse vestido de branco para não, digamos assim, não correr o risco de sujar a roupa antes de chegar no templo, mas talvez estivesse com a roupa dobrada, com a sua roupa para chegar perto do templo e se vestir para também receber uma gotinha do sangue de Cristo. Mas antes de chegar ao templo, os soldados olham para ele e dizem: ei, você ajude esse condenado a levar a cruz. Quando ele olhou para Jesus e viu Jesus todo ensanguentado, olhou para ele todo limpinho, ou vestindo as vestes, ou com as vestes dobradas, ele falou: mas estou a caminho do templo, não posso chegar lá sujo. E ele estava sendo obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Não sei se você já teve essa experiência de ajudar alguém a carregar a cruz, né? Alguém que esteja defecado, alguém que esteja com urina, alguém que esteja com vômito, alguém que esteja num leito de dor, alguém coberto de feridas. E você não tem como, você tem que se envolver com aquilo. Não dá para ajudar uma pessoa pegando na pontinha, com a pontinha dos dedos. Não dá para você pegar uma pessoa para levar para o hospital, pegando apenas na pontinha do dedo e conduzindo até uma ambulância ou um carro. Não, você tem que entrar debaixo, você tem que pegar, você tem que encostar, você tem que abraçar. E quanto mais você abraçar um corpo, mais leve ele fica. Quanto mais você abraçar a própria cruz, mais leve ela fica. Não queira levar a cruz arrastando, não queira levar a cruz empurrando. Entra debaixo dela, agarra, suspende, e aí ela vai ficar mais leve. E pode ser que a cruz seja uma pessoa, pode ser que a cruz seja um moribundo, pode ser que a cruz seja uma pessoa muito doente, pode ser que a cruz seja o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha. Quantos pais, quantas mães administram doenças incuráveis dentro da própria casa? Recentemente, estive visitando uma criança de 10 anos de idade, chama-se Lucas. Ele nasceu com uma deficiência, ele não consegue formar o colágeno, então ele não tem pele. Inclusive, em breve ele estará com os pais no programa PHN para testemunhar, porque eu fui até a casa dele. O fato dele não ter a formação da pele, as suas extremidades, ou seja, os dedos dos pés e os dedos das mãos, já foram embora. Ele não tem os dedos. A costa dele, da nuca até aqui o cóccix, é carne, não tem pele. O pai e a mãe têm que fazer o curativo diário com gases que vêm dos Estados Unidos, vêm de outros países. Tratamento hiper, super caro. Mas você olha para o pai e você olha para a mãe, que há 10 anos cuida do próprio filho, que tem dificuldade de formar a pele sobre o seu corpo, e você vê o pai, a mãe e o filho, eles têm o mesmo rosto, eles têm o mesmo semblante, eles têm a mesma, inclusive, alegria, porque ali um está se envolvendo de fato com a cruz do outro. O que Simão Cirineu fez? Não dava para ajudar Jesus com a pontinha do dedo, não dava para ajudar Jesus arrastando a cruz com uma corda, não dava para ajudar Jesus apenas dando palavras de incentivo. Vamos lá, você vai conseguir, levanta, essa cruz só pesa 60 quilos, vamos lá, você vai conseguir, coragem, força. Não dava para ajudar assim, teve que entrar debaixo.
teve que se ajeitar embaixo da cruz, teve que abraçar, como a gente vê plasticamente no filme Paixão, do Mel Gibson. Ele teve que ter contato com o sangue de Cristo. Ele não sabia, ele estava querendo apenas uma gota do sangue para voltar para casa e exibir a veste de linho branco, mostrando para os filhos, Alexandre, o filho Rufo, a esposa: olha, fui ao templo, olha que glória, recebi não uma, mas 2 gotinhas do sangue do cordeiro imolado sobre o altar, que o sacerdote aspergiu e me pegou. Não, ele não ia voltar para casa naquele ano com uma gotinha ou com 2 gotinhas. Ele ia voltar naquele ano para casa totalmente banhado, ensanguentado. Ele ia voltar para casa molhado com o sangue de Cristo. Entendeu isso na hora? Claro que não. Mas eu fico imaginando, porque depois vai falar desse homem, no momento um pouquinho mais para frente na Bíblia, vai falar do seu filho Alexandre, vai falar do seu filho Rufo, vai falar da sua esposa. Volto a dizer, Paulo chega a falar que a mãe de Rufo é como se fosse a própria mãe dele. Paulo era de menor de idade ainda, na época da crucificação de Cristo, ou seja, ele não tinha ainda 20 anos. Ele chega a segurar as vestes para as pessoas apedrejarem Santo Estevão, que era um dos seguidores de Jesus, porque ele nem não tinha idade para apedrejar. Paulo era um jovem, talvez tão jovem quanto João. Talvez Paulo tivesse até a mesma idade de Alexandre e de Rufo. Paulo vai dizer que a mãe do Rufo, a esposa do Simão Cirineu, é como se fosse a mãe dele. Então veja, talvez o próprio Simão Cirineu naquele momento não estivesse tendo consciência, talvez não, retiro talvez, com certeza ele não estivesse tendo consciência do que aquilo que ele estava fazendo, na verdade estava mudando o rumo da história. Muitos iam para receber uma gotinha, ele naquele dia estava sendo ensanguentado com o sangue do cordeiro imolado. Dá uma boa olhada para a pessoa que está do seu lado, dá uma boa olhada, e diga para a pessoa assim, faz uma perguntinha para ela assim, a pergunta é a seguinte: você já participou do milagre na vida de alguém? Pergunta, por favor. Isso, é uma boa pergunta, né? Você já participou efetivamente do milagre na vida de uma pessoa? Veja, nós somos muito craques, muito especialistas em pedir milagres, e continue fazendo isso, não tem problema não, tá? Porque a própria palavra vai dizer para nós: pedi e recebereis, batei e a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então a própria palavra de Deus pede para que nós peçamos. Então não tem problema nenhum, continue pedindo o seu milagre, tá? Continue, insista. No dia de hoje aqui na Canção Nova, incomode Deus mesmo, como aquela mulher incomodava o juiz. Peça, 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 e se demorar, peça mais, se demorar mais ainda, peça mais ainda, peça, se for o caso, morra pedindo, mas peça, porque é um direito seu, e é uma ordem de Deus para nós: pedi e recebereis. Complete a frase, por favor. Pedi, então é a palavra de Deus, não é a palavra minha. Então se Deus nos pede para pedir, então vamos pedir. Mas além de pedirmos, além de termos a nossa oração particular, nós também precisamos estar atentos a essas situações do dia a dia, essas situações que acontecem na nossa comunidade. E quando eu digo comunidade, não estou falando apenas de uma comunidade como a Canção Nova, estou falando da comunidade paroquial onde você participa, estou falando da comunidade de sua família, estou falando da comunidade do lugar onde você trabalha, estou falando da comunidade do lugar onde você se diverte, estou falando da comunidade, o lugar onde você elegeu para ter bons amigos, porque todos nós somos chamados a formar e a participar de um determinado grupo de pessoas. Ninguém aqui vive sozinho.
Imagina você chegar numa festa de aniversário, todo mundo se divertindo, cantando parabéns, e de repente você olha lá no canto, tem uma pessoa comendo o bolo dela sozinha lá. Ou pegando o docinho, né, antes de partir o bolo e comendo sozinho, e não fala com ninguém, todo mundo festejando. Nós chamamos isso de marginais. Pessoas que vivem à margem. Não vive dentro, vive à margem. Marginal não é só aquele que comete um crime, que anda com um revólver na mão, que faz um assalto, que bate numa pessoa, e que a gente chama assim, esse cara é um marginal. Não, você e eu podemos nos tornar marginais, quando nos isolamos, quando tudo está acontecendo ali, e eu estou na minha aqui. Quando a comunidade está acontecendo com seus problemas, com suas alegrias, mas eu não quero participar. Eu não quero participar. Eu estou bem. Se você é uma dessas pessoas, tem um nome para isso, sabia? Quer saber o nome? Quer? Olha, o nome não é muito bom não, tá? Mas tem nome para isso. Vou repetir. Se você que está me acompanhando em casa, se você que está aqui, é o tipo da pessoa que gosta de ficar sozinho. E quem gosta de ficar sozinho também não está preocupado com o outro. Ah, que se dane. Cada um por si, Deus para todos. Ele que se vire. Estou na minha. Na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, tinha um nome para isso. Sabe qual é o nome que se dava para isso? Alguém sabe aqui ou não? Idiotas. Não é idiota, é de idiotas, com acento. É uma palavra oxítona, né? O acento está na última sílaba. Então, na Grécia Antiga, a pessoa que vivia isolada, a pessoa que vivia no estilo, cada um para si, Deus para todos, a pessoa que não se preocupava com o outro, que não se preocupava com a comunidade, que estava na boa. E até os dias de hoje nós temos pessoas assim, até pessoas espirituais, que acham que são espirituais, que acham que estão acima, num nível superior aos demais, e por isso também se isolam. Então, os gregos, dos quais nós também somos grandes devedores, porque muita da nossa filosofia vem deles também, chamavam essa pessoa de idiotas, porque ide vem de identidade, de ideia, de ideologia. Ide significa marca, significa estilo, significa personalidade. Ide. E aí vem o otas, que tem essa conotação pejorativa de dizer que essa pessoa, ela vive isolada. Então, quem vive isolado, como é que se chama? Quando você for chamar alguém de idiota, aplica direito a palavra, tá bom? Não vai dizer que não é qualquer um que é idiota, não. O idiota é aquele que vive sozinho mesmo, sozinho, não quer saber de ninguém, tá? Deixa eles se arrebentarem lá, não estou nem aí com vocês, eu quero mais que o circo pegue fogo, eu quero mais que a coisa acabe, eu quero mais que isso aqui, vamos ver como é que deixa, como é que tá, para ver como é que fica, é isso mesmo, cada um por si, Deus para todos. Então, esse tipo de pessoa tem nome, chama-se idiota. É duro, né, gente? É duro, né? Então, por favor, fala comigo assim: Senhor, me livre disso. Eu não quero ser um idiota. Mas também na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, tinha uma outra palavra que designava, vocês vão ficar mais espantados ainda, que designava a pessoa que, ao contrário do idiota, ela se preocupava com o outro. Ela ia ao encontro do outro. Ela via uma dificuldade, ela ia ajudar. Ela via um pobre, ela ia ajudar. Ela ia perguntar para a pessoa que estava triste: o que está acontecendo com você? Posso ajudar em alguma coisa? Essa pessoa, na antiga Grécia, 2.500 anos atrás, que se envolvia com o bem comum, que se envolvia com as pessoas, que se preocupava com o próximo, sabe o nome que se dava a essa pessoa? Pasmem. Politikos. Incrível como a gente conseguiu inverter a coisa, né? Incrível, inverteu.
Mas a pessoa que se preocupa com o outro, na antiga Grécia, 2.500 anos atrás, era chamado de politikos. Por isso que a própria igreja afirma que a melhor maneira, a maneira mais eficaz ainda para se praticar a caridade é através da política. Não estou pregando só política não, estou apenas dando uma história, uma pequenininha aula de história e de raiz das palavras para nós. Mas veja, quem não se preocupa com o outro, não se envolve com o outro, também não está fazendo a experiência que o próprio Simão Cirineu estava indo para o templo. O que ele estava fazendo no templo? Ele ia adorar o Senhor, ele ia render seu culto, ele ia rezar, como nós hoje vamos para o grupo de oração, vamos orar em línguas, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantarolar e vamos fazer a nossa festa. É tão bom. Vamos para o acampamento na Canção Nova, PHN está chegando daqui a, 2 semanas, e vamos fazer uma festa, mas no caminho, não é que Jesus disfarçado para na nossa frente e nos impede de chegar lá? Não é que aquele Jesus apareceu na vida daquele Simão Cirineu, impedindo a Simão Cirineu de ir ao templo? E talvez ele tenha feito isso reclamando, dizendo: perdi minha hora, perdi a função das 3, das 4, do meio-dia, das 11, eu não sei, perdi, me sujei. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo, era na verdade tendo um contato que ninguém até então tinha tido com o sangue do verdadeiro Cordeiro imolado. Acho que está dando para você entender, tá ou não está? Eu acho que está dando para você entender que na sua vida, no métier, no dia a dia, na rotina da tua vida, veja, todos nós aqui temos uma rotina. Todos nós temos uma rotina. E onde Deus vai agir, de fato, na nossa vida, é no extraordinário? Não. Ele vai agir no ordinário da vida. Até a palavra ordinário a gente já entendeu diferente, né? Quando a gente quer xingar alguém: ô, seu ordinário. Não, ordinário é coisa boa, é aquela coisa que acontece todo dia, é a rotina, é aquilo que faz parte da tua vida. Qual é a sua rotina? Pensa aí, qual é a sua rotina? Acorda às 6 da manhã, faz o café para o maridão vai trabalhar. A rotina do marido já é acordar, tomar o café e trabalhar. Qual é a rotina de você, jovem? Acordar às 11, perguntar para a mãe: está pronto o almoço? Qual é a sua rotina, você que está acamado, você que está doente? É administrar os remédios? É fazer o possível para não esquecer qual remédio eu tomo às 10h30? Qual é a sua rotina? É cuidar de alguém que está totalmente dependente de você, que se você deixar 4 horas sozinho, morre? Qual é a sua rotina? É um trabalho árduo na roça, você que está me vendo aí do campo, é suando a camisa? Qual é a sua rotina? É dentro de um presídio? Talvez muitas pessoas estejam nos vendo agora dentro do presídio, que é acordar de manhã e fazer o quê? Nada. Qual é a sua rotina? Então é dentro dessa rotina, é dentro desse métier, é dentro dessa pegada do dia a dia que Deus fará a sua experiência acontecer. É indo e vindo para todos os lugares que você for, à missa, ao grupo de oração, voltando da missa, voltando do grupo de oração, indo trabalhar, indo para a escola, indo visitar alguém. É aí que Jesus vai entrar na sua frente e vai dizer: oiê. Jesus vai sair daqui, ó. Ele está aqui, vai te pegar no meio do percurso e vai aparecer: oi. Você viu quando você está com pressa de algum lugar? Acho que todo mundo que já viveu essa experiência, né? Você gosta de uma pessoa, você tem uma profunda amizade com aquela pessoa, você ama estar com aquela pessoa, você é assim, fã daquela pessoa, mas naquele dia não dá para conversar com aquela pessoa, porque você está com pressa de chegar em algum lugar, e você está com a hora contadinha: eu tenho que chegar lá daqui a 15 minutos, e se eu andar rapidinho eu consigo chegar. E quando você está quase lá, de repente aquela pessoa que você ama, vou repetir, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você, ela aparece na sua frente e fala: oi. Aí você,
Você a ama, mas você está com pressa. E aquela pessoa fala assim: posso te falar uma coisa? Você fala: dá para falar rapidinho? Mas são esses momentos na nossa vida, porque eu não estou falando para robô, e também não estou falando para anjo. Um dia, nós não somos feitos anjos, nós fomos feitos gente. Nós não fomos feitos robôs, nós fomos feitos gente. Então nós somos gente, nesse dia a dia da vida, nesse dia a dia que inclusive está programado naquela semana, 3, 4, 5 horas dedicadas a Deus, um grupo de oração, uma adoração, 1 ou 2 missas. E se você juntar todas essas horas da semana que você dedica de fato a Deus, uma leitura bíblica, uma oração do terço, aqueles 20 minutos, se você perceber que juntando tudo isso, todos esses momentos, vai dar mais ou menos aí umas 5, 6 horas durante a semana que você dedica a Deus, que você e eu dedicamos a Deus. Então, é dentro dessa semana e fora dessas 6 horas que Deus vai se apresentar a você e fala: me ajuda a levar a cruz. Quer fazer uma experiência com o meu sangue? Quer fazer a experiência com o meu sangue redentor? Quer fazer uma experiência diferente na tua vida, que vai mudar a tua vida? Você não vai entender agora. Estou te tirando do percurso, estou te tirando da tua pressa, estou te tirando da tua rotina, estou te fazendo fazer a experiência de Simão, de Cirene. Simão Cirineu, topas? Aí você respira fundo e fala: tá bom, diz aí, meu irmão, diz aí, minha irmã. Ou então alguém, dá para você ajudar aqui a fazer? São essas experiências maravilhosas, que quando nós vamos colocando espiritualidade nelas, elas parecem ser frutos do acaso, elas parecem ser a nossa rotina, mas nós que rezamos, e quando eu digo nós que rezamos, eu estou dizendo você que reza, eu que rezo, e a gente reza. Nós que lemos a palavra de Deus, nós que fazemos uso dos sacramentos de uma maneira especial da Eucaristia, nós que sabemos dar uma conotação espiritual nessas situações que parecem acaso, nós que chamamos de providência aquilo que outrora chamávamos de coincidência, nós que chamamos de momento kairos aquilo que antes nós chamávamos de momento cronos, nós que entendemos que Deus intervém na nossa vida e vai nos dando chances e mais chances para experimentarmos de fato aquilo que nós rezamos. Eu tenho no coração a vontade de escrever um livro que já tem tema, mas eu deixo ela crescer dentro de mim assim, né? E crescendo até se transformar em letra de música, depois também num livro, que seria o tema seguinte: o que eu faço depois que eu rezo? Porque o que eu fiz antes de rezar, e que o que eu estou fazendo na hora que eu estou rezando, é óbvio. Ou eu pisei na bola, eu errei, ou então me ocupei, e agora estou rezando, mas tudo bem. E agora, o que eu faço depois que eu rezo? Simão Cirineu foi pego até antes de rezar. Ele estava indo rezar. O que eu faço antes da minha oração? Então Deus está intervindo na nossa vida, Ele está aparecendo na nossa vida, Ele está nos conduzindo no dia a dia, no métier da nossa vida, na rotina do nosso dia a dia, naquela coisa que muitas vezes nós chamamos de vida fadonha, enfadonha, vida chata, vida sem graça. É nessa vida sem graça que nós muitas vezes chamamos, que não é sem graça, ela é muito engraçada, ou engraceada, ela é muito bonita, ela é muito cheia da graça de Deus, só que nós não percebemos. Mas é nessa vida que muitas vezes nós chamamos de vida sem graça, vida, a palavra desgraçada não é palavrão, é apenas expressa que ela está com ausência da graça. Vida desgraçada, vida sem emoção. Então é nessa vida, repita comigo, é nessa vida, mais forte por favor, é nessa vida, teve gente que não falou, é nessa vida que Deus nos leva a fazer a experiência com Ele. Portanto, por favor, fique atento, mas fique muito atento.
Porque o sangue do Cristo, o sangue do Cordeiro imolado, que era tão celebrado, era tão cultuado, mas ainda na ignorância de sacrificar uma ovelha e achar que matando o animal estaríamos agradando a Deus, era a crença daquele povo, achando que matando um touro, sangrando um touro, partindo um touro no meio, estariam agradando a Deus. Era a forma deles pensarem naquela época. Eles realmente acreditavam que se a gente pegasse um boi, partisse o boi no meio, sangrasse o boi, nós estaríamos agradando a Deus e aquilo estaria expiando os nossos pecados. Eles acreditavam nisso. Nós não somos judeus, e nós não somos judeus de 2000 anos atrás, mais ainda. Mas eles não podiam imaginar que o sangue do Cordeiro imolado, o verdadeiro sangue, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma vez que foi derramado na cruz, nunca mais precisou de sacrifício algum. Você pode imaginar o trabalho de Paulo, o trabalho de Pedro, o trabalho dos primeiros apóstolos em converter os primeiros judeus em cristãos? A carta aos Hebreus, na verdade, é a carta escrita para os primeiros judeus convertidos ao cristianismo, que agora não precisavam mais sacrificar o cordeiro. Veja, o templo ainda funcionava, foi destruído só 70 anos depois de Cristo. O templo ainda funcionava, e várias horas no dia era feito o sacrifício, e muitos judeus, depois que Jesus morreu na cruz, continuavam indo sacrificando animal. Você pode imaginar o que era convencer um judeu naquela época, que não precisava mais matar uma ovelha para agradar a Deus, que o próprio Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho, tinha morrido numa cruz, e que o sangue dele era o suficiente para perdoar todos os nossos pecados, para nos libertar do inferno, para nos curar. Você acha que era fácil convencer um judeu naquela época dessa nova doutrina, dessa nova religião, dessa verdadeira religião? Você acha que é fácil fazer hoje que pessoas acreditem que quando o padre levanta aquele cálice com vinho e pronuncia as mesmas palavras de Jesus, aquele vinho se transforma em sangue? A mesma dificuldade que os discípulos e os apóstolos tinham de convencer os judeus que não precisava mais sacrificar uma ovelha, é a dificuldade que hoje as pessoas também têm de acreditar que o sangue de Cristo é a Eucaristia. Por isso que muitos cristãos também não acreditam e nos criticam. Mas graças a Deus também, todos eles são nossos irmãos, usam essa frase: o sangue de Jesus tem poder. Para nós o sangue de Jesus, além de ser o sangue derramado na cruz, também está na Eucaristia. Então, felizes somos nós que acreditamos nisso. Felizes somos nós que há 2000 anos acreditamos nisso. Felizes somos nós que fomos doutrinados num berço católico. Felizes de nós que fomos acreditando nisso desde quando éramos pequenininhos, com 9 anos, com 10 anos, quando fizemos a nossa primeira comunhão, e a nossa catequista dizia assim para nós, os mais velhos se lembram: não vai mastigar a hóstia, porque se mastigar sangra. Encosta a hóstia no céu da boca e deixa derreter, e depois engole. Eu me lembro com muita saudade da minha catequista, Dona Lina, seu João Barbosa, lá do bairro onde eu morava, que me ensinavam, e eu ficava olhando no cantinho da boca de todo mundo para ver se estava sangrando. E eu tinha uma panela aqui no fundo, que era uma navalha, e o medo de Jesus passar na panela e cortar Jesus no meio. Mas era a forma que eu fui doutrinado. Foi a maneira criativa e simples dos meus catequistas ensinarem aquela criança, que na época tinha 9 anos, a acreditar que o sangue de Cristo realmente tem poder e está na Eucaristia. Hoje eu tenho 54 anos de idade, eu não acredito na Eucaristia de um ano para cá, eu acredito na Eucaristia desde quando a minha inteligência ainda não era aguçada, onde eu fui doutrinado, ensinado. Nasci num berço católico, louvado seja Deus. Vamos aplaudir a nossa igreja católica apostólica romana. Glória a Deus, glória a Deus. Tenho culpa disso? Não. Tenho culpa de acreditar nessa grande verdade? Não.
Tenho mérito? Não. Eu acredito porque foi inoculado. Fé é base, fé é fundamento, onde a gente constrói todas as nossas esperanças, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É sobre esse fundamento que eu construo todas as minhas esperanças. Esperança de ver um filho fora da droga, esperança de ver uma esposa fora da depressão, esperança de ver pais que não se separem. Esperança está baseada onde? Na fé, na base. E que a pessoa tenha mais base. Ontem eu pregava aqui na Betânia, na casa de Betânia, onde foi todo dia 4, dia do filho de Betânia. E um dos filhos de Betânia, de raiz evangélica, e com isso não estou criticando não, eu amo os meus irmãos evangélicos, mas estou apenas testemunhando. Ele me fez uma pergunta: por que vocês dizem que Maria é mãe de Deus? É difícil responder essa pergunta. É claro que ninguém pode ser mãe do Pai Criador, mas é claro que Ele é mãe de Jesus. Mas é claro também que não dá para dividir Deus, porque Ele é uno, Ele é trino. Isso é dogma. E a nossa igreja tem dogma. E para chegar num dogma, bispos, papas, padres discutiram muito. Olha, Maria é mãe de Jesus, foi consultada por Deus Pai, disse o sim ao anjo, e o Espírito Santo a engravidou. Ela ficou grávida porque o Espírito Santo pousou sobre ela. Dá para separar a Trindade? Dá para separar café com leite depois que os dois se misturam? Não tem como. Dá para você, depois que dobra uma folha em 3, tirar o vinco daquela folha? Não dá. Então Maria é mãe de Jesus? Claro, é óbvio. Foi ela que ficou grávida, foi a ela que Jesus se encarnou. Mas não dá para separar Jesus do Pai, não dá para separar Jesus do Espírito Santo. Isso é dogma. Então nós somos frutos de uma igreja maravilhosa, que vem inoculando em nós a nossa fé. E é sobre essa fé que todas as esperanças do dia a dia vão se concretizando. E hoje, aqui na Canção Nova, você é chamado a acreditar e a experimentar que o sangue de Jesus tem poder. Mas será que você é... Obrigado. Sua palma diz muito. Nós somos chamados hoje a acreditar, a fazer a experiência de que o sangue de Jesus tem poder. Então me dá um copo de sangue de Cristo aí. É assim que vai ser a nossa experiência? Então por favor, deixa eu abraçar o padre, e deixa o padre derramar o cálice na roupa dele. É assim que vai ser a nossa experiência com o sangue de Cristo? Ah não, mas ele me deu só a hóstia, e na hóstia não tinha ali, eu não pude ver, não pude sentir o gosto do vinho, ou do sangue. É assim que nós vamos fazer a experiência do sangue de Cristo? Não. A experiência com o sangue de Cristo vai ser abraçando o Cristo que sofre numa pessoa, o Cristo que está presente no teu filho, o Cristo que está presente no teu pai. É você entrar debaixo da cruz de um deles e por um tempo andar com eles, porque não se sabe quantos metros aquele homem andou com a cruz de Jesus Cristo, ou abraçado à cruz, ou abraçado à cruz e a Cristo. Não sei se foram 10 metros, não sei se foram 100 metros. Eu só sei que do pretório até o Calvário tem 600 metros. Então um bom trecho desses 600 metros ele andou junto com Jesus. E depois ele falou: tá bom, Jesus, tá bom, já recuperei a força, então tá bom. Ele parou, se afastou e ficou vendo Jesus fazer o resto do caminho dele. Por quantos quilômetros? Por quantos metros? Por quanto tempo você vai acompanhar alguém que sofre? Por quanto tempo você estará debaixo da mesma cruz, de uma cruz que não é sua? A sua você já carregou, ou a sua ainda você irá carregar? Por quanto tempo você estará debaixo de uma cruz de alguém que você ama? Pense nisso. Porque saindo daqui da Canção Nova hoje, e vamos sair, graças a Deus, tocados, felizes, nós vamos sair daqui hoje, e Jesus vai de novo entrar na nossa vida. Oi, tudo bem? Está indo para onde? Estou voltando para casa. Dá uma paradinha aí. Quando você está saindo do banco, acabou de ver seu saldo,
acabou de tirar uma graninha para gastar no final de semana, e você sai enquanto mendigo na sua frente, dizendo para você: você tem um trocadinho? Aí você responde: oi, meu irmão, só estou com o cartão. E o mendigo fala: eu tenho maquininha. Irmão, a pressa muitas vezes nos impede de ver que Jesus está disfarçado. Então, por favor, a sua experiência com o sangue de Cristo, naquilo que você já acredita nisso. Vou comungar hoje na missa o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Vou orar em línguas, vou adorar o Senhor, vou louvar a Deus, vou pular, vou saltear, e vai ser lindo. E faça isso mesmo, e faça isso com muita força, porque você veio à Canção Nova, é um retiro, você se retirou do seu dia a dia, veio para cá se abastecer, mas nós temos o nosso dia a dia, nós temos a nossa rotina, e é para lá que nós vamos voltar. E ao voltar para lá, estará alguém dizendo para nós: me ajuda. E ali vai ser a grande experiência da cruz e a grande experiência do sangue de Cristo, que vai lamaçar você, vai ensanguentar você. Quando aquela pessoa que, por causa de uma pressão muito alta, doente, acabou defecando na cama, acabou vomitando na roupa, e você tinha acabado de trocá-la, e não tem jeito de limpar o cocô da pessoa sem esbarrar no cocô da pessoa. Não tem como limpar o vômito de alguém sem esbarrar no vômito dela. Não tem como cuidar de uma pessoa que tem ferida sem encostar na ferida dela. Não tem como trabalhar do lado de um pecador sem conviver um pouco com o pecado dele. Jesus, quando chegava a Jerusalém, 4 quilômetros antes, ele parava em Betânia. Bet significa casa, Ânia, apoio. Era uma casa de apoio. Ele parava ali para tomar um banho. Afinal de contas, eram 10 dias de caminhada de Nazaré até Jerusalém, passando pelo deserto. E ali ele parava numa casa de uma família que não tinha pai, que não tinha mãe, mas tinham 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. Lázaro coberto de feridas, de lepra. Marta trabalhadora. E Maria, prostituta. E ele parava ali, descansava, almoçava, jantava, tomava banho, dormia, convivia com a ferida do Lázaro, com a vida agitada de Marta e com o pecado de Maria. Jesus está no nosso meio, está aqui, agora, nos ensinando que o sangue dele tem poder. E hoje, quando você voltar para a tua casa, você estará muito mais capacitado a experimentar, a fazer a experiência que o sangue de Jesus tem poder. Aplauda o sangue de Jesus, porque ele verdadeiramente, ele tem poder. Fique em pé. Já pensa na música, vai fazendo uma caminha aí. Nesses 5 minutos que me sobram, depois o Ministério de Música vai cantar com vocês, mas nesses 5 minutinhos que nos faltam, vamos tentar fazer uma oração sincera. O que é uma oração sincera? A palavra sincera vem de sem cera, sem máscara. Sincera. Não é uma oração bonita, com palavras bonitas, ou poderosa, cheia de oração em línguas, que também é muito boa. Mas, quem sabe hoje você finalmente fale com Deus de uma maneira muito verdadeira. Só isso. Cada um de nós vivemos uma situação, uma verdade. Cada um de nós exercitamos e exercemos no nosso dia a dia funções. E essas funções, estão cansando você, sim ou não? Ô Jesus,
alivia a barra aí. Mas Jesus um dia disse assim: olha, vinde a mim, vós todos que estão ou que estáis cansados. Vinde. Porque se você vier, o que vai acontecer? Eu vos vou dar uma aliviada. E sabe por que ele diz isso? Porque ele experimentou, ou iria experimentar isso. Jesus estava cansado, meus irmãos. Aquele açoite que ele levou, aquelas 40 varadas, aqueles chicotes, aqueles socos, aquela coroa de espinhos enterrando aqui com os espinhos mais ou menos no tamanho do meu dedo, venenosos. Se você cutuca o dedo, já começa a latejar seu dedo e fica latejando uns 3 dias. Aqueles espinhos entravam na sua pele. Jesus estava cansado. Ele estava muito cansado, mas ele tinha um caminho para fazer. Não adiantava. Eu tenho que chegar até o meu objetivo, que é o Calvário. Se eu não chegar lá, se eu não morrer nessa cruz, essa galera vai estar roubada. Eu tenho que chegar lá. Talvez ele tenha olhado, talvez antes de soldado, ele já tenha visto o Simão Cirineu. E talvez ele quisesse que o Simão Cirineu fizesse essa experiência. E do jeitinho próprio dele, inspirou o soldado a chamá-lo. E naquele dia, ele experimentou o que ele já tinha dito. Vinde, vós que estão cansados, e eu vos. Naquele dia ele experimentou o que ele mesmo disse. Quando Simão entrou debaixo e levantou a cruz, ele chegou a nossa vez. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. E seja sincero. Seja sincero. Porque Ele vai te aliviar. Continue sendo sincero. O seu pensamento, suas palavras. Experimente o sangue de Cristo, sua vida. Você que está na cadeia, você que está no hospital, você que está no mundão, experimente o sangue de Cristo. Deixa ele escorrer sobre você, como escorreu sobre Simão Cirineu. Talvez você, como ele, não vai entender no começo, mas quando tudo for consumado, você vai entender
como você participou do milagre da vida de alguém e da sua própria vida. Pois o sangue de Jesus, ele tem poder. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.